Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Deus vai mover o sobrenatural sobre a sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela opera aonde nenhuma mão e nenhum bisturi humano pode chegar. Ela entra nas entranhas, e diz a Bíblia, na separação da alma e do espírito. Somente Deus pode falar conosco na nossa origem, no nosso espírito, no nosso coração. Então eu quero orar com você, que o Senhor possa visitar a tua casa, o teu coração, o teu lar agora. E em nome de Jesus, diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em outras palavras, a oração de um justo, ela é poderosa. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses para nós orarmos o tempo todo. Então nós aprendemos que a oração não é só num dia, num local, em uma hora, em um determinado lugar. Nós temos um Espírito que comunica com o nosso Pai o tempo todo. E quando nós comunicamos com o nosso Pai o tempo todo, nós estamos num espírito de oração. Então as pessoas pensam, eu tenho que ir orar. Na verdade, você sai da sua cama, levanta de manhã, orando e adorando o nosso Deus. Quando você está em espírito, você está em contato com Deus. Então, eu quero que você, onde você estiver agora, no carro, na sua casa, alguns que podem estar trabalhando nessa hora, que o Espírito Santo possa nos levar a abençoar a sua vida. E Ele que conhece tudo e todos, Ele vai saber da sua necessidade agora. Vamos orar pelas nossas famílias, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso Brasil e pelo mundo. Nós somos aqueles que são chamados a família de Deus aqui na terra. Nós somos a coluna da verdade. Nós somos aqueles que representam o reino aqui na terra. A igreja espiritual, corpo de Cristo, gloriosa, que tem uma promessa de redenção a qualquer momento. Jesus pode estar voltando a qualquer momento. E nós sabemos que tudo vai se cumprir, porque as palavras do Senhor não passarão. Então essa igreja que em oração se une comigo agora, vamos decretar palavras de bênção sobre a nossa nação. Palavras de bênção sobre os cientistas que estão trabalhando para que as pessoas possam ser restabelecidas e as pessoas possam ser protegidas através de vacinas e outros medicamentos. Quero orar aqui especial para o corpo médico, enfermeiras, técnicos, enfermeiros, o corpo clínico que estão nos hospitais, que estão nas unidades de saúde, que estão diuturnamente, policiais militares, civis, bombeiros, enfim, aqueles que estão na linha de frente diante dessa batalha, que essa pandemia que tem espalhado pelo mundo, onde profissionais já há mais de um ano estão nessa batalha, nessa luta, esgotados, cansados, estressados, contaminados, e muitos já foram abatidos no campo de batalha. Mas eu tenho certeza que o Senhor possa abençoá-los e protegê-los agora. Nós estamos entrando num novo tempo. Eu quero profetizar hoje, num novo tempo para a nossa nação, num novo tempo para o mundo, que Deus está se levantando para colocar bênçãos e colocar as coisas no lugar, eu creio. Quero orar junto com você. Senhor Deus e Pai, Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus nos ensinou a falar contigo como Pai, porque Deus todos têm, mas nós temos um Pai. O Senhor é acima dos deuses, porque é o Senhor e o único Deus. Por isso nós aqui, seres humanos que somos aqui nesta terra, para uma passagem que o Senhor tenha determinado para a nossa vida, que possamos agora, Senhor, usar desses momentos ou desse período para engrandecer o Teu santo nome, dizer ao mundo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor sara a nossa terra, que só o Senhor pode nos libertar, e aquele que criou o homem, estabeleceu o homem, também tem uma promessa de vida eterna para o mesmo homem. E nós como igreja estamos aqui, Senhor, te representando aqui, representando o reino aqui na face da terra. E nós
como igreja e representante de Cristo, queremos aqui conclamar com aqueles que estão orando conosco agora, uma bênção poderosa sobre a nação brasileira, uma bênção poderosa sobre os países e sobre o mundo, porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Nós queremos orar, eu sei que a oração move o céu, move a natureza, move principados e potestades. A oração restaura pessoas, famílias e restaura uma nação. Por isso nós estamos aqui em oração, pedindo que nessa hora o Senhor visita essa casa, essa família, os hospitais, unidades de saúde, visita agora as UTIs, visita agora, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que passam por um problema de saúde, por um problema mental agora, porque essa ansiedade, essa depressão, esse medo tem tomado conta das famílias, e nós estamos aqui para proclamar que o Senhor é Senhor sobre qualquer coisa, o Senhor é Senhor sobre os homens, sobre anjos, sobre principados, o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Nós queremos declarar, em nome de Jesus, profetizando que nós estamos passando já por essa situação e que está chegando o tempo do alívio, o tempo da restauração, o tempo de nós entendermos que só o Senhor é Deus sobre essa terra. Pai, abençoa poderosamente aqueles que estão conosco e que a Tua palavra seja ouvida e o Espírito Santo faça com que ela tenha resultado nos corações. Abençoa aqueles que estão conosco nessa adoração, nesse louvor, em nome de Jesus. Digam todos amém, aonde você está, e o Senhor está abençoando a sua casa, em nome de Jesus. E eu queria que você já entrasse comigo na palavra de Deus, palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ezequiel 37, versículo 1 em diante, e que você possa acompanhar comigo essa oração, ou acompanhar aqui ouvindo a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco, conectados aqui, que seja a bênção sobre a sua vida. Ezequiel 37, versículo 1 está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, ou ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados.
Portanto, profetize e dizes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus. Estávamos em oração e Deus coloca essa palavra no nosso coração, e eu confesso que o livro de Ezequiel é um dos livros do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, ou do Velho Testamento, como alguns dizem, de mais difícil interpretação. O livro de Ezequiel, que era um sacerdote e também profeta, Deus o usa para revelações profundas, estranhas revelações de difícil interpretação. Ele é um sacerdote. A Bíblia não conta muito da sua história, mas diz que ele é filho de sacerdote, um levita, e aproximadamente com 25 anos ele integra o sacerdócio, e durante um período em que ele estaria para exercer esse sacerdócio, o povo de Israel é levado cativo pelo Império Babilônico. Isso é 590 anos, 586 anos antes de Cristo. Então Ezequiel, ele é levado cativo junto com 10 mil judeus para a Babilônia. E nesse lugar onde começa o livro de Ezequiel, dizer que ele estava caminhando pelo rio Quebar, onde ele ficou exilado junto com o povo de Israel. Então Deus começa a fazer as revelações com ele. Ele começa a ter revelações de Deus, revelações da parte de Deus. Deus revela a ele várias coisas. Ele vê os 4 animais no templo, ele vê a roda onde o Espírito caminhava no meio da roda. Ele tem visões de extrema complicação na sua interpretação. E uma das passagens mais conhecidas, mais pregadas e de maior interpretação, mais fácil interpretação que nós temos na Bíblia em relação a Ezequiel, é justamente o capítulo 37 e o capítulo 47. No capítulo 37 ele fala do vale de ossos secos, e no 47 o rio de Deus, aonde ele é chamado para medir 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, e ele vai entrando no rio até que ele começa a molhar os seus pés, tornozelos, joelhos, lombos, e começa a nadar no rio de Deus. São as 2 maiores revelações que a Bíblia traz em relação a Ezequiel. Mas atendo-me à revelação do capítulo 37, Deus tem algo sobrenatural para falar ao teu coração. Deus tem algo poderoso para falar ao teu coração. Nós estamos vivendo num momento de grande dificuldade na face da terra. Estamos vivendo num momento de tristeza, de perdas, de mortes, de pessoas encamadas, de pessoas doentadas, isoladas, de quarentena, enfim. Isso tem afligido a raça humana de uma certa forma. E muito se ouve em relação a isso. Muitas pessoas dizem que isso é um castigo que pode estar acontecendo. Outras pessoas dizem, não, isso é coisa do ser humano. Outros dizem, isso é coisa do inimigo fazendo contra a igreja ou a raça humana. Enfim, isso abre-se um leque de interpretações, mostrando cada um o seu ponto de vista, a sua visão. Eu me alinho à visão de que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele permite que tudo, ou não permite que aconteça sobre a face da terra. Deus, na sua infinita misericórdia, nos criou para governarmos a terra, para que a terra fosse coordenada, para que a terra fosse
dominada. Essa foi a palavra em Gênesis 1, 26, 27. Dominai sobre a terra, dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominai sobre os animais. Deus nos coloca nesse lugar chamado terra, a raça humana, para que houvesse um domínio da nossa raça humana e também relacionamento com Deus. Deus nos coloca, isso é muito claro. Então, tudo o que acontece provém das mãos poderosas de Deus. Nós pregamos isso no domingo passado, onde nós falamos de Jó. Justamente isso fica muito claro no diálogo de Deus com o adversário das nossas almas, dizendo ele que Jó era um homem temente a Deus, fiel, que se apartava do mal, e o inimigo dizia: olha, mas o Senhor o cerca, mas o Senhor o protege, mas o Senhor o guarda. E somente mediante a permissão de Deus houve uma ação humana. E eu disse até, pela grandeza e pela glória de Deus, até o inimigo das nossas almas trabalha para que Deus seja engrandecido, de uma forma a fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação ou na própria terra, para que os homens entendam e se voltem para Deus. Mas o texto me trouxe uma visão, no sentido de que chegou a hora de nós pararmos de lamentar, chegou a hora de nós pararmos de criticar, chegou a hora de nós pararmos de dizer que isso tem sido um mal que está nos afligindo. Chegou a hora de nós profetizarmos. Tem momentos da nossa vida que nós oramos, que nós clamamos, suplicamos, mas há momentos que nós temos que profetizar. Profetizar é dizer aquilo que Deus tem dito para o nosso coração, porque a palavra de Deus é vida, ressuscita, levanta, restaura, traz a vida àqueles que estão mortos. E é nesse momento em que, como igreja, nós somos chamados, como filhos de Deus, nós somos convocados para que nós possamos proclamar o Evangelho, proclamar a palavra que liberta, porque se tudo está debaixo de um propósito de Deus, tudo está debaixo da ação em que Deus permite que essas coisas aconteçam, eu tenho certeza absoluta que aquilo que está acontecendo vem um grande propósito, um grande livramento e um grande avivamento sobre as nossas vidas por esses dias. Aleluia, eu tenho certeza. Então, quando eu leio Ezequiel 37, uma passagem de mais facilidade na interpretação, eu vejo justamente isso. O texto diz que ele foi levado, veio a minha mão do Senhor e me levou pelo Espírito, aí em letra maiúscula, do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O livro de Ezequiel, aqui no 37, ele é tão fácil de entender o que está acontecendo aqui, que Deus já no versículo 11, ele dá em diante, ele dá interpretação para o próprio Ezequiel, dizendo aquilo que ele estava tratando. Então, o que Deus está tratando aqui? Tratando com a nação de Israel. Nesse período, a nação estava passando por uma situação de podridão, tanto espiritual, social, financeira e principalmente espiritual, porque eles estavam num cativeiro. Por desobediência a Deus, esse povo foi levado cativo, foi levado como um exílio para a terra da Babilônia. E lá eles passaram as piores situações possíveis de escravidão. E Deus então leva esse povo está numa situação de desânimo, uma situação de mortes, numa situação de que não queriam mais nem celebrar. O Salmo 127 diz: por que nós vamos cantar? Nossas harpas estão penduradas, não temos mais alegria em louvar, em cantar. O povo, no período desse exílio, ficou como se estivesse morto, ficou como se estivesse já desanimado, sem nenhuma esperança. Então Deus levanta nesse período o profeta Ezequiel, que era sacerdote, e começa o ministério profético, contemporâneo de Jeremias aqui nesse período, e faz com que ele profetize para o povo, dizendo que o povo estava passando por aquela situação,
passando por aquela sequidão, passando por aquela mortandade, passando por aquele sofrimento financeiro, social, econômico e principalmente espiritual, mas haveria uma forma de restabelecimento, haveria uma forma de restauração, haveria uma forma de voltar a ser o povo de Deus, voltar a ser aqueles que engrandecer o nome do Senhor acima de todas as coisas. Então Deus levanta o profeta e o profeta fala sobre a nação. Algumas lições nós tiramos aqui. Então o texto ele é de simplicidade interpretativa, fala da nação de Israel. Deus levanta o profeta é levado por Deus e ele fala o que ia acontecer com a nação de Israel, que aquilo que eles estavam passando ia ser mudado, o cativeiro ia ser virado, a situação de sofrimento e morte ia ser mudada por Deus, mas tinha uma fórmula para que Deus possa fazer isso, e é isso que nós queremos tratar aqui com você hoje. Então, fazendo esse início dessa palavra, é onde o texto nos leva. O que nos traz aqui a falar com você hoje é algo sobrenatural de Deus. Eu quero usar essa palavra como uma profecia. E a primeira coisa que eu quero profetizar, olhando para o versículo 1, dizendo: veio a mim a mão do Senhor e Ele me levou. A profecia, a visão, o propósito vem de Deus. Aquilo que você vai dizer em relação à sua casa, a você, é a situação que estamos passando, vem do próprio Deus. É isso que veio a mim, a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale de ossos. A mudança que você precisa vem do próprio Deus. A mudança que nós precisamos vem do próprio Deus. A ressurreição, talvez da sua alegria, talvez de algo que foi tirado de você, está sendo tirado das famílias, está sendo tirado da nossa nação, vem do próprio Deus. É Deus que coloca a palavra profética no teu coração, aleluia. É Deus que incute no nosso coração a palavra profética. Deus nunca nos abandona. Aquele que permite que muitas vezes passemos por situações de dificuldades para que nós possamos o adorar em espírito e em verdade, é o mesmo que coloca em nós a palavra profética. Deus está falando com você que está na sua casa agora. Talvez palavra de desânimo, de sofrimento tenha tomado conta da sua vida. Talvez você tenha olhado para as suas finanças, ou para a situação da sua família, ou para a sua situação enquanto trabalhador, talvez até desempregado nessa hora, nesse momento, talvez até sofrendo porque está levando uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual fria, uma saudade do tempo em que você adorava a Deus com fervor e adoração. Talvez isso esteja comovendo o teu coração. E o que Deus te coloca agora por essa palavra de Ezequiel, onde eu aprendo, é o seguinte: Deus está levantando palavras, aleluia, proféticas, para que a sua vida seja restaurada. O próprio Deus está colocando no seu coração. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Se eu estou dizendo isso, receba essa palavra no seu coração. E diz o texto, acompanhando, que o próprio Deus toma pela mão, a mão dele vem sobre o profeta e o leva pelo Espírito do Senhor e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que me chama a atenção aqui, para que haja um aprendizado daquilo que vai acontecer na sua vida. Primeiro, a profecia, a palavra de profética vai nascer no teu coração, colocada pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi colocado aqui na terra. Assim que Jesus subiu, ele enviou o Consolador para nos lembrar de toda a verdade, para nos levar à conversão. A Bíblia diz que é Ele que convence os nossos corações. E durante esta palavra, o Espírito Santo está movendo a tua palavra, o teu coração, e te convencendo de que a profecia, de que aquilo que você já não acredita mais, aquilo que você já não vê mais acontecer na vida da sua família, dos seus filhos, do seu marido, no seu casamento, vai depender de você abrir a boca, porque Deus já colocou isso no teu coração. E aquilo que me chama a atenção em segundo ponto aqui, é que Deus o leva para o meio de um vale. Eu imagino aqui que Deus é que estava mostrando a situação para ele. Ele não estava vendo a situação. Deus é que leva. E muitas vezes
Quando nós não temos uma visão clara daquilo que está acontecendo em relação às nossas vidas, que isso é um propósito de Deus em nós, que tudo que acontece em nós, desde quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, foi o que ele disse para Jeremias, você é profeta desde o ventre da sua mãe, aleluia. Quando nós compreendemos que tudo é um propósito de Deus, e tudo aquilo que Ele está fazendo vem ao encontro daquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida, nós não somos um acaso, nós não somos fruto do nada, nós não somos fruto de um descuido dos nossos pais, nós não somos fruto de um planejamento, talvez, dos nossos pais, nós não somos fruto disso, do acaso, porque Deus é que tem estabelecido um propósito na sua vida, por menor que você se sinta e veja quem você é. É o que o texto diz no versículo 1, é Deus que leva e é Deus que mostra. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus agora vai começar a mostrar na sua vida aquilo que está seco, aquilo que está precisando reviver, aquilo que está precisando se levantar, aquilo que está precisando ser restaurado, porque muitas vezes, meio às críticas, meio às questões que nós estamos acompanhando dia a dia, nós colocamos culpa nesse ou naquele, nós colocamos culpa no governo, culpa no vizinho, culpa na esposa, culpa no marido, culpa nos filhos, culpa no patrão, enfim, colocamos culpa em todo mundo, assim como Adão, quando Deus o questiona, ele diz, é a mulher que o Senhor me deu. Já é da natureza humana tentar transferir a culpa, mas aqui olha o que Deus faz, Deus leva ele e mostra, Deus mostra quando Ele quer mostrar aquilo que nós precisamos restaurar. Muitas vezes nós não queremos ver, e Jesus disse para os fariseus, o pior cego é aquele que não quer ver, porque aquele que diz que vê é cego, aleluia, Ele diz isso. Então muitas vezes nós não queremos abrir os olhos para aquilo que está acontecendo. Por que eu me coloquei nessa situação? Jó, quando se viu numa situação de desespero ali, os amigos deram um decreto, não, você errou. A mulher disse, amaldiçoe-se Deus, é Deus que está fazendo isso com você. Cada um deu uma interpretação, mas quando Deus leva para você ver, Ele vai dar interpretação no teu coração. Muitas vezes Deus está te chamando por essa situação que nós estamos passando, para você revigorar a tua fé diante de tudo, diante dEle e diante dos homens. Olha o que Deus faz aqui, leva no meio. Deus leva no meio, porque no meio do vale você tem condição de enxergar de fato a imensidão daquilo que está acontecendo. Enquanto nós estamos analisando as coisas na periferia, analisando as coisas meio de longe, nós não compreendemos, mas Deus leva no meio, e olha o que acontece, e aí Ele começa a falar aquilo que Ele viu. Até aqui Deus mostra, mas Ele começa a falar aquilo que Ele viu. Diz assim, estava cheio de ossos, mas ainda a visão dele estava meio fechada. No versículo 2 diz assim, e me fez andar ao redor deles. Aleluia. E fiquei pensando aqui, vocês que gostam da boa palavra de Deus, eu fiquei pensando, por que Deus leva no meio e faz andar ao redor? Por que Deus não leva no meio e não faz andar no meio? Porque se Ele andasse no meio, Ele ia pisar no meio de alguns ossos, Ele ia pisar no meio de algumas coisas que estavam em volta ainda, que na verdade Ele não viu esqueletos, Ele viu ossos, estava tudo desarrumado, estava tudo arrebentado, estava tudo espalhado. Então Ele, ao invés, como Deus podia dizer, anda para o meio, pisa nisso, pisa naquilo, não. Deus estava trazendo para ele uma outra revelação ali. Talvez aquele que está do seu lado, seco, talvez morto, talvez aquilo que está sendo enterrado, Deus está dizendo, não pisa, não humilha, não ofenda, não traia, não me engane, porque muitas vezes esse que está do seu lado hoje, que você imagina que não seja nada, é a pessoa que Deus vai usar para te levantar, é a pessoa que Deus vai usar para te restaurar, é o canal de Deus para abençoar a sua vida. Então Deus tira ele do meio, para que não pisasse em nada, e coloca ele ao redor, aleluia, Deus coloca ele ao redor deles, e aí quando ele começa a andar ao redor, em volta, ele diz aquilo que de fato ele vê. Ele diz que estavam sobre a superfície do vale e estavam sequíssimos,
Veja, o texto diz ossos secos. Deus leva ele a ver ossos secos. Mas quando ele de fato faz uma análise geral daquilo que ele estava vendo, ele passa em volta de tudo aquilo que ele estava vendo. Quando ele olha a situação de fato, a interpretação dele muda. Eles não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Os sequíssimos aqui tem a ver com o tempo em que o osso estava exposto na superfície do vale. Quanto mais exposto ao sol e à chuva e ao tempo, mais seco ele ficaria. Deus estava trazendo para ele aqui, Ezequiel dizendo, o tempo que o povo judeu estava exposto à vergonha, exposto ao medo, exposto a ser escravo, exposto ao domínio babilônico, ao tempo que o povo já estava sofrendo. Então os sequíssimos aqui é mais do que seco. Então quando ele analisa a situação do ponto de vista de Deus, Deus o leva a ver aquilo que ele está passando. E quando ele vê aquilo que ele está passando e toda a nação está passando, a interpretação dele muda. Ele olha, não é seco, é sequíssimos. Eu vejo isso como Deus usando a boca do profeta para mostrar aquilo que ele queria mostrar. E olha que interessante a situação como está. Deus pergunta a ele no versículo 3, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha o que Deus faz. Deus nos leva a olhar a circunstância que nós estamos vivendo. Deus nos leva a analisar aquilo que nós estamos passando e nos faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta a ele e Deus chama ele de filho do homem. Deus faz questão de lembrá-lo, você é humano, você é carnal, mas é um filho do homem aqui com F maiúsculo. É um filho do homem dizendo você tem autoridade. Você é um representante agora. Eu quero perguntar, esses ossos podem reviver? Esses ossos podem voltar à vida? Olha o que aconteceu com o profeta. O profeta ficou assustado. O profeta ficou acanhado. Porque a resposta que ele deu a Deus não foi, eu acho que sim, ou eu acho que não. Eu creio que sim, ou eu creio que não. A resposta foi, tu o sabes. Ele ficou tão traumatizado com a situação, porque ele achou que ele fosse ver um vale de ossos secos, e quando ele faz uma análise central e periférica da situação, Deus revela a ele que a situação é muito pior do que aquilo que ele estava passando. Aleluia. Então a primeira coisa que Deus nos faz para nós sairmos da nossa situação é vermos aquilo que nós estamos passando. Aleluia. E analisarmos as áreas da nossa vida que precisam de restauração. Quem sabe Deus está fazendo isso com a nação brasileira. Quem sabe Deus está fazendo isso com o planeta. Fazendo que as pessoas analisem o que está levando o povo a essa situação. Não quero aqui ser o profeta da desgraça, dizendo, olha, está acontecendo isso porque o povo é isso, porque o povo fez aquilo. No caso do povo de Israel aqui, tinha uma promessa sobre eles. E eles não cumpriram a parte deles na obediência diante de Deus. Então Deus trata com o povo dele aqui, para que voltasse a adorá-lo, a servi-lo como o único Deus e verdadeiro. O povo havia se esquecido de Deus aqui. E o povo foi levado cativo, mesmo os profetas avisando, mesmo a palavra avisando, mesmo os reis sendo tocados pelos profetas, eles desviaram-se de Deus, afastaram da palavra, afastaram da verdade, afastaram da adoração, adoraram outros deuses, criaram ídolos, criaram deuses. Então Deus se afasta dessa nação e eles são levados por outro povo para o cativeiro. Mas Deus não abandona. Lá no cativeiro manda o profeta revelar aquilo que estava acontecendo. Então para essa nação, Deus estava dizendo que ia restaurá-los, mas tinha um caminho para restaurar. E o primeiro caminho era entender que Deus é aquele que nos leva para a nossa restauração. Não é força humana, não é do meu conhecimento humano, não é a saída. Tem gente que coloca a saída na mão de um presidente, tem gente que coloca a saída na mão de um prefeito, de um governador, na mão de uma autoridade terrena. Eu estou dizendo aqui diante de Deus, a saída vai ser da mão do Todo-Poderoso. É Ele que nos dá a saída, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos colocará novamente nos trilhos, enquanto Ele diz,
aquele versículo famoso, né? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a tua terra. Ele estava falando para nós, mas é Ele que sara, é Ele que muda, é Ele que restaura. Então é Deus que nos leva a mudar. Para nós aprendermos a confiar não em nós mesmos, não em homens, não em dinheiro, não na fortuna, porque diante dessa pandemia não tem riqueza, não tem classe social, não tem sabedoria ou não sabedoria humana. Todos estão sujeitos a um inimigo invisível. Todos estão sujeitos a um inimigo que está atacando as pessoas. E muitos estão politizando a situação ou não politizando a situação, levando para um lado de ser muito grave, outros menos grave, mas a realidade é que as pessoas estão se adoentando, as pessoas estão sendo internadas e muitas estão sendo levadas mortas. Não é algo que não está acontecendo, é algo visível. Por mais que se discuta, eu não quero discutir a questão política disso, mas estou dizendo que nós estamos vivendo uma situação não só no Brasil, Saltinho, uma cidade daqui da região. O mundo parou, o mundo estagnou para ver o que tinha que fazer. E é o que Deus faz aqui com Ezequiel diante da nação de Israel. Ele diz assim: vem agora que eu vou te mostrar aquilo que está acontecendo. Só Deus revela aquilo que está acontecendo aos seus profetas, e é o que ele faz aqui. Ele faz o homem dar uma volta, ele faz o homem olhar a situação que ele está vivendo, e quando ele olha a situação que ele está vivendo, ele assusta, porque ele não vê osso seco, ele vê ossos sequíssimos. O osso seco já não tinha chance. Imagine um osso apodrecendo, trincando de tanto antigo ou naquele estado. Eles estavam espalhados. Olha agora o que Deus vai revelar. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então eu parei aqui. Deus faz uma pergunta. A pergunta foi tão contundente que ele não soube responder. Ele disse, eu podia dizer não pode ou podem. E na verdade muitos de nós estamos diante de uma pergunta dessa. Aliás, o que mais aparece na nossa cabeça agora são questões. Por que está acontecendo isso? Por que isso está vindo? Por que isso entrou na minha casa? Ou por que isso não entrou? Por que isso está acontecendo lá ou cá? Olha a resposta dele. É tão grave que ele diz, o Senhor é que sabe. Ele coloca nas mãos de Deus aquilo que está acontecendo. E olha o que acontece. E olha o que Deus diz. Quando ele disse ao Senhor que sabe, Deus diz para ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha o versículo 7 pulando. Então profetizei segundo me fora ordenado. Mais uma coisa que eu entendo aqui: o profeta falou porque Deus ordenou. Aleluia. Então tanto a palavra profética, a visão é colocada no seu coração, quanto a ordem de falar. Veja como Deus é promotor de tudo. Não é da tua sabedoria ou da ciência humana. É Deus que está promovendo tudo. Até sairmos disso. Até sairmos dessa situação. Deus é que está colocando em nós o desejo de falar e também está ordenando o que faça. Estou falando com você que está aí na sua casa agora. Estou falando com você que está nos acompanhando agora. Deus está ordenando que você saia dessa situação. Aleluia. Esse dia eu estava falando com um amigo. A primeira coisa que a pessoa sente quando ela recebe um resultado, muitas vezes, de uma análise, de uma situação de saúde, é vir coisas negativas na vida dela. E as coisas negativas que vem, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você liga o noticiário, você vê isso. Você acompanha as pessoas em todos os lugares comentando, se só vê isso, você vê o que aconteceu, coisas negativas. Deus está te ordenando a partir de hoje a falar coisas positivas, profetizar, é dizer, já viver uma situação de mudança na sua casa. Deus faz isso com Ezequiel. Ele me ordenou e eu profetizei. Aleluia. É uma ordem de Deus você falar. É uma ordem de Deus você dizer aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Mas não é uma mágica. Na verdade, é isso que ele está dizendo no versículo 5. Profetiza sobre esses ossos. Assim diz o Senhor, ele diz: eis que farei entrar
o Espírito em vós e vivereis. Mas olha o que Deus nos diz aqui, aleluia, ele diz assim: e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Eu queria perguntar até para alguns, e você responda aí na sua casa: aonde ele viu o osso? Estava enterrado? Não, estava na superfície. Deus dizendo para o profeta e para você e para mim nessa hora: enquanto não tiver enterrado o teu sonho, enquanto você não desistir do teu sonho, Deus ainda está levantando profecia, palavra de ordem na sua vida para que ele aconteça. Está cheio de gente querendo nos enterrar, está cheio de gente querendo enterrar o sonho, e alguns até me disse esses dias, você vê que interessante, depois que a pessoa morre, todo mundo fala que ela é boa, todo mundo coloca a história dela no jornal, até os inimigos, no jornal, nos Facebook, coloca a história dela estampada até fazem até aqueles documentário, né? Depois do Fantástico, para mostrar quem era fulano. Até então, aí um filósofo disse assim: por que as pessoas fazem isso? Porque a inveja já foi embora com aquela pessoa. Porque as pessoas às vezes não falam que tem inveja de nós. É só o teu sonho, você não existir mais, as pessoas vão falar bem de você. Por que não fala antes? Porque é inveja da tua vida. Quantos que andam do nosso lado e olha, fulano está crescendo, fulano está melhorando, fulano agora está na presença de Deus. E muitas dessas falas têm sentido de nos enterrar muitas vezes. Não estou aqui criando inimizades, estou dizendo que você confie somente na palavra que Deus coloca no teu coração. Primeira coisa que o diabo quis tirar do coração de Jesus foi a palavra que Jesus recebeu lá no Jordão enquanto ele estava se batizando. Depois ele foi levado para ser tentado no deserto. Quando ele estava lá sendo batizado, o céu se abriu e o Senhor disse: eis o meu filho. Quando ele chega para ser tentado, o diabo diz assim: se tu és filho, faça com que essa pedra transforme em pão. Coloca a dúvida na palavra de Deus no coração dele. A resposta de Jesus foi: não só de pão vive o homem. Aí volta para o Jordão, mas da palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu estou dizendo aqui não é para você criar inimigos ou olhar para as pessoas como se fossem inimigas. É para que você, embora tentem nos enterrar, embora tentem nos parar, embora tentem negar o teu crescimento, eu quero dizer, fica com a palavra de Deus. Fica com aquilo que Ele falou. Fica com aquilo que Ele está profetizando no teu coração. Fica com aquilo que Deus disse que você é, não com aquilo que as pessoas dizem quem você é. Aleluia. Para Deus, Davi era rei. Para o pai, não era nem o convidado para a festa. Para os irmãos, ele era um ninguém, cuidador de pequenas ovelhas. Para Samuel, também não seria rei. Mas para Deus, 17 anos, um jovem ainda, um homem segundo o coração de Deus. Fique com a visão de Deus para a sua vida. Fique com aquilo que Deus determinou para a sua vida. Tem gente que fica acompanhando Facebook o tempo todo. Fica acompanhando redes sociais o tempo todo. Aleluia. Deus não diz para a gente ter inimizades, mas diz para a gente saber com quem anda. Aleluia. Cuidado com aquelas pessoas que são profetas das desgraças. Olha, você viu fulano, você viu ciclana, você viu isso, você viu aquilo, só coisas negativas. E tem gente que quando está passando por dificuldade, joga lá no Facebook, conta até da vida pessoal dela, aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quando as coisas estão ficando desse jeito, começa a olhar para aquilo que Deus está dizendo para a sua vida. É tempo de restauração, é tempo de levantar, é tempo de profetizar, não é tempo de lamentar, não é nem tempo de ficar criando situações de dificuldade. É tempo de dizer, essa situação vai mudar, isso vai alterar, a porta vai se abrir, as barreiras vão cair, o mar vai se abrir. É hora de falar, é hora de falar. Cientificamente comprovado, a pessoa seja cristã ou não, a pessoa crendo ou não, se ela está num leito de enfermidade e ela ora, e ela fala com Deus, e ela tem uma crença no sobrenatural, os seus ossos se curam, os seus nervos se curam, a sua vida se cura, porque são palavras boas, palavras de vitória. Imagine a palavra de Deus para a sua vida, o que vai acontecer? Vai restaurar você. Aleluia.
Olha que diz assim: aonde estão esses ossos? Na superfície. Aleluia. Ainda não enterraram? Não. Então, a saída, a salvação, a mudança para você. Às vezes a gente anda por alguns lugares por aí e nós vemos situações, e às vezes os próprios pais olhando para os filhos olhando para os pais, olhando para a situação da nossa casa. Muitas pessoas partem para o desespero. Muitas pessoas estão partindo para o desespero. Muitas pessoas estão partindo para tirar a própria vida, porque estão vendo uma situação de sequíssimos na sua vida financeira, conjugal, espiritual, dizendo: não tem mais jeito. Eu já fui em tudo quanto é igreja, não achei saída. Eu já fui em tudo quanto é pastor e só vi desgraça. Eu já fui em tudo quanto é religião e não vejo saída. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto você olhar para homem, para religião, para pastor, para padre, para homens, aleluia, que devem ser nossos líderes espirituais, sim, mas todos estão debaixo do do poderoso, do eterno, daquele que dá a última palavra na nossa vida. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Talvez seja a pergunta que Deus está fazendo para a sua casa agora. Você está olhando para seu filho, para sua família, para a sua vida e está dizendo assim: talvez não tenha saída. Aleluia. Se isso acontecer comigo hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez você não esteja vendo saída, mas Deus disse para ele: tem uma saída, profetiza, fala a minha palavra. Eu vou concluir aqui. Deus diz para ele, aleluia, profetiza, e ele diz assim: eu colocarei tendões, colocarei carne, estabelecerei pele e porei em vós o Espírito e sabereis que eu sou seu Deus. Olha o que acontece aqui no 7. Então eu profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Quando que aconteceu o barulho? Quando que aconteceu o reboliço? Em algum texto está escrito: enquanto ele profetizava, aconteceu um reboliço. Aleluia. Vai acontecer na sua vida agora, isso que eu estou falando. Enquanto ele profetizava, olha o que Deus está dizendo aqui para você. Você que gosta da palavra, de uma revelação agora, que Deus me deu agora. Enquanto ele profetizava, sabe o que eu estou dizendo aqui? Não é depois desse culto, não é para o ano que vem, não é para a semana que vem. Enquanto esse culto, tem coisa que acontece depois, mas o que eu estou dizendo para você agora é isso: enquanto você começar a profetizar, Deus já está fazendo mudança. Aleluia. Porque a mudança quem faz é Ele. Então o que Deus quer é um gesto de você tentar mudar a sua história, a sua vida agora. Mas é enquanto você estiver fazendo. Isso significa que quando você dá um passo, Deus já está fazendo dele. Enquanto você dá um passo, Deus já está promovendo dele. Olha o que acontece aqui. Enquanto, no versículo 7, enquanto eu profetizava, significa que quando você se propõe a se levantar, foi o que Deus falou com Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém caído, desanimado, desamparado, triste, quase enterrado. Deus diz: levanta e eu vou falar contigo. Levanta. Ele diz assim, ó: enquanto eu falava, enquanto estiver pregando aqui, Deus já está mudando a sua vida. Isso aqui não é palavra de autoajuda, isso aqui é palavra profética. A palavra profética é colocada por Deus no nosso coração. Ele que nos leva a analisar a nossa situação, Ele que nos ordena a falar, e Ele que põe a palavra na nossa boca. Quando nós abrimos a boca, é Ele que já faz o reboliço dentro de nós. Olha o versículo 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam, ossos contra ossos, e se ajuntavam cada osso em seu osso. Sabe o que é o barulho? Sabe o que é o reboliço? É Deus desorganizando algumas coisas que estão, parece que organizada. Ou então Deus desorganizando coisas, ou Deus organizando aquilo que está desorganizado. Quando você profetiza, Deus vai te levar a ver coisas que precisam ser arrumadas na sua vida. Aleluia. Eu vou dizer aquilo que Deus colocou no meu coração agora. Tem tanta gente para justificar, não fazer nada, está botando culpa no diabo. Eu vou dizer aqui: o diabo está arrebentado embaixo dos pés de Jesus. O diabo foi vencido na cruz.
E tem gente assim, eu não consigo porque o inimigo está na minha vida. As minhas coisas não vão porque o inimigo está levantando. Olha, uma pessoa me ligou e o inimigo usou a boca dela. Vou dizer uma coisa para você. Contra os filhos de Deus não há maldição. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O maior inimigo nosso se chama nós mesmos. É nós que temos que decidir se levantar. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Temos que parar com a história de dar poder a Satanás. Tem gente que fala tanto do diabo, mas a verdade, o diabo é nós mesmos. Situações em que nós temos que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Situações em que nós temos que olhar e ver que nós temos que tomar decisões. Decisões de cortar, decisão de parar, decisão de ajuntar, decisão de terminar, de encerrar, de começar, de estudar, de fazer. Deus não vai dar nada de mão beijada. Se você não falar, não fizer, porque quando você fala, aleluia, olha o que é didática. Quando você ouve, você aprende 5 a 10%. Quando você ouve e fala, você aprende 30%. Quando você ouve, fala e pratica, você aprende 60%. Quando você está profetizando e praticando, você está levando dentro de você toda a palavra viva de Deus. E eu fecho aqui dizendo, olha o que ele diz aqui. Quando ele profetizava, os ossos começou um grande barulho. Olha, você que está aí na sua casa. Aleluia. Tem alguém do seu lado? Não tem problema nenhum, que é da sua família, às vezes, você não tem nenhum problema de contágio, que é coisa, você passa álcool gel, pega na mão dessa pessoa, que eu vou dizer uma coisa para você, você vai profetizar na vida dela, ou não precisa pegar na mão não, levanta a sua mão na direção dessa pessoa, do quarto do seu filho, da casa, da sua casa, onde você está agora, do teu trabalho, do seu currículo, da sua carteira de trabalho, e você vai profetizar sobre ela, em nome de Jesus, e vai dizer, aleluia, assim diz o Senhor, aleluia, e profetiza. Olha o que ele está dizendo aqui, enquanto ele profetizava, começou o barulho, aleluia. Eu falo sempre em casa, cuidado com aquilo que você ora. Tem gente que ora, as coisas começam a acontecer e duvida, mas será que é Deus? Sim, coisas básicas e simples, aleluia. Você ora, Deus vai usar outros ossos secos do seu lado e vai levantar também, aleluia. Olha que isso acontece aqui agora, e batiam um osso contra osso e se ajuntaram. Eu vou usar essa palavra aqui para encerrar, e se ajuntaram, aleluia. Até risquei ela aqui na Bíblia. O reboliço que Deus está fazendo na sua vida, no teu ministério, aleluia. O reboliço que Deus às vezes faz no nosso ministério, não é para espalhar, é para juntar. Aleluia. Quando houve o reboliço e os ossos batiam um no outro, não foi para espalhar, foi para juntar. Glória a Deus. Às vezes Deus promove umas mudanças. Cuidado com aquilo que você fala. Profetiza mudança, Deus vai mudar. Aleluia. E às vezes Deus tira lá do Querite, Deus tira você lá do lago de água fresca, tratado por corvos, trazendo carne fresca. Deus leva você a cuidar de alguma viúva. Aleluia. Deus muda a sua história, não reclama. Deus muda você de lugar, não reclama. Deus leva você para tratar de algumas pessoas, não reclama. Aleluia. Porque é Ele que está mudando a sua história, a sua vida. Ele começa daí. E eu vou dizer uma coisa aqui. Tudo isso que Deus está promovendo na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério, não é para espalhar, é para juntar. Palavra de Deus para você agora. Aleluia. E quando se ajuntou, começou a crescer carnes, pele. Aleluia. Mas não havia o Espírito nele. Eu quero profetizar na sua vida. Glória a Deus. Enquanto você profetiza, Deus já está mudando. E olha o que aconteceu aqui. Quando ele profetizou, os ossos começaram a se juntar. Porque não tinha esqueleto no chão, tinha osso, fêmur de um lado, o braço de um lado, o antebraço do outro, o crânio do outro, os artérios, os pés no outro. Imagine quantos ossos nós temos no corpo. E ali tinha uma nação. Era um monte de osso, tudo misturado, tudo fora do lugar. Aleluia.
É uma visão infernal. Uma visão de cemitério. É a visão que muitos estão colocando no nosso coração. Acabou o mundo. Jesus está vindo, não precisa fazer mais nada. Pregar evangelho, não. Olha, Deus está fazendo, olha lá. O coronavírus virou pregador agora. Não é não. Faça aquilo que tem que ser feito no caos. Deus está te levantando no caos. Aleluia. Não desista, não pare. Profetiza. Profetiza mudança. Profetiza que agora é a hora de você fazer. Agora é a hora de se levantar. É no caos que levanta-se os profetas. Aleluia. Olha o que aconteceu aqui. E quando ele falava, Deus fez um reboliço. E quando fez um reboliço, os ossos se juntaram. Deus nunca vai fazer nada para quebrar, para separar. Deus nunca vai fazer nada para destruir, só para juntar. E quando ajuntou, levantou um grande exército. Aleluia. Tem gente que olha para você e diz assim: mas ele já errou, mas ele já pecou. Não, Deus viu o exército ali. Fulano está cantando, está tocando, está pregando, mas olha como que ele era. É o que Satanás tenta fazer. Olha lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus não quer o teu instante de vida. Deus quer a tua vida toda. Aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui para você ver. Tem gente que diz que Pedro foi um fracassado. Ele andou sobre as águas e afundou. O pregador do fracasso diz isso. Mas nós pregamos, sabe o quê? Que ele foi o único homem na face da terra, depois de Jesus, andar sobre as águas. E sabe quantas vezes Pedro andou sobre as águas? 2. Como assim? 2 vezes. Mas prove para mim. Aleluia. Quando ele olhou para Jesus, ele disse: se é o Senhor, faça com que eu vá até aí. Jesus disse: venha. Ele andou. A Bíblia diz que quando ele começou a afundar, Jesus deu a mão para ele. Não é estranho isso? Pastores e obreiros e homens e mulheres de Deus que estão me acompanhando agora. Jesus estava longe ou estava perto dele? Jesus estava perto. Por quê? Porque quando ele afundou, Jesus estendeu a mão. A Bíblia não diz que Jesus correu para salvar Pedro. Quando ele afundou, Jesus estendeu a mão. Sabe o que significa isso? Deus sabe o limite humano. Deus vai estar te esperando no teu limite para estender a mão para você. E talvez você está chegando no teu limite em qualquer situação da sua vida. Jesus já está em pé, porque Ele sabe até onde você pode ir estendendo a tua mão. Sabe por que Pedro andou 2 vezes sobre as águas? Porque Jesus pegou na mão dele e ele voltou andando sobre as águas, caminhando de novo. Aleluia! Sabe por que Jesus não desistiu de Pedro? Porque Deus não olha para a sua situação. Deus não olha para aquilo que você está passando. Deus olha para Pedro. Deus não quer a sua situação, Ele quer você. Aqueles falsos amigos olham para a situação. Falsas pessoas olham para a sua situação. Quando você está bem, ele está com você. Quando você não está bem, ele te afasta. Quando você tem dinheiro, ele está. Essa é a visão humana. Essa é a visão de Satanás. Satanás pensa assim. Quando ele repreendeu a Pedro, ele disse assim: você conhece as coisas dos homens, Satanás, não de Deus. Então Satanás pensa igual. Olha lá, o cara tem, encosta nele. O cara é o cara da hora, encosta nele. Só que quando você não canta mais, quem vai dar a mão para você é Deus. Quando você não prega mais porque não serve, quem vai te levantar é Deus. Quando você não trabalha mais porque você está passando por uma situação de enfermidade, quem vai te dar a mão é Deus. Até a mulher de Jó encostou nele e disse assim: amaldiçoe esse Deus e morre. E ele diz: não, ele vai se levantar ainda. Ele foi até o limite e Deus levanta ele. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E a vida dele foi melhor do que era antes. Deus está dizendo para você aí na sua casa agora: você está no seu limite, então é hora de Jesus estender a mão para você e fazer você voltar para o barco, carregando, andando sobre as águas como você sempre fez.